Verso 17. Esses grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. 4 reis ou 4 reinos, né? Aí são reinos. Lembram dos animais a partir do versículo 4? Então, a própria continuação do texto diz que era apenas um simbolismo que esses animais eram reis, tá? Ó, o verso 18. Presta atenção nesse verso 18, pessoal. Mas os santos do Altíssimo, mas os santos, coletivo, do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre e de eternidade em eternidade. Aqui no texto diz quem recebe o reino. São o quê? Coletivo. Os santos são o quê? Os separados do Altíssimo. Quem são? O povo de Israel. Quem que é que recebe o reino no verso 13? O Filho de Homem. Quem é o Filho de Homem? Os santos do Altíssimo. É o povo de Israel que recebe o reino. Ficou claro? Eu estou sendo desonesto aqui, Yehuda? Não, de forma alguma. Como você O mesmo verso falou 18 aí, está falando. o próprio texto está dizendo, né? Contra fatos não tem Agora, argumento. exato. Agora, aonde que está escrito aí no texto de Daniel? Mas quem recebe o reino é o Messias, descendente de Davi. Não está escrito isso no texto, pessoal. Está escrito, mais os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão. Aqui ele está revelando quem é esse filho de homem. E o Mashiach ben Davi receberá todos esses títulos. Não, a gente não viu isso Pelo aí. menos nesse texto não está, né, em Daniel. Pode estar em outros textos, beleza. Mas aqui não está. Aqui, fazendo a exegese do texto, aqui está falando que é o povo, é um coletivo. Assim como os animais também, era um leão. Não era um leão, esse leão era um reino com vários reis. Né? Na O pessoal verdade, não respeita. não há textos nenhum, não há texto claro dizendo de uma Shia fisicamente. Há alguns textos que dão a entender, tanto que há uma vertente muito grande dentro do judaísmo que o Mashiach não será um homem, sim uma era messiânica, onde Já toda ouvi a falar humanidade também. estará cheia do conhecimento de Hakadosh Baruch Hu, então não haverá mais guerra, idolatria, etc. E tal. Mas passagem clara, dizendo, não tem não. Existem interpretações que pode se chegar mais próximo disso, mas um texto bem claro, nítido, não se tem. É isso aí. Certo. Pode ir mais abaixo. Eu particularmente acredito mais em uma era messiânica. É? O mundo está evoluindo a passo lento, mas está melhorando. Desce É mais? verdade. Aí. Uma pergunta. Por que para muitos os animais são simbólicos e o filho do homem não? O próprio texto dá a explicação de quem recebe o reino. E infelizmente, para tristeza, né? Para tristeza de muitos são os israelitas. Pois no fim da guerra contra a quarta-feira, alcançaram a monarquia em 142 antes da Era Comum. Eu estou falando muito sobre isso, né? Mas eu vou mostrar, tá, gente? Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, tá? Cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3. Isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que dos seus companheiros. Verso 21. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Esse chifre, pessoal, que fez guerra contra os santos é Antíoco IV. José também nos conta sobre isso. Pode ir mais abaixo. Pode descer. Isso aqui são as fotos aqui onde eu grifei de Joséfo, que diz assim: depois dessa resolução, o rei Antíoco mandou dizer a Judas Macabeu e a todos os que com ele estavam sitiados no templo, por meio de um arauto, que queria oferecer a paz, permitiu-lhes viver segundo as suas leis, eles receberam, bababá, bababá. Aqui é Onias metendo
Antíoco metendo louco ali para cima deles, querendo, né, ser bonzinho. Pode ir mais abaixo. Ó, aqui, ó. O rei Antíoco ficou tão irritado com a derrota de seus dois generais que não se contentou em reunir todas as suas tropas, mas tomou ainda sob pagamento soldados das ilhas e resolveu marchar contra os judeus. Olha, ele atacando o povo de Israel. Daqui são provas históricas, tá, pessoal? Pode ir mais abaixo. Aí. Ó, quando Apolônio, governador de Samaria, pelo rei Antíoco, soube dos progressos dos feitos de Judas Macabeu, marchou contra eles com o seu exército. Esse valente chefe do povo, aí, sempre lutando ali, guerreando contra o povo de Israel. Pode baixar. Ó, esse monarca se levantou com muito ódio da nação, tá? Verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Ó, aqui fala de sua morte, provavelmente, no ano 164, onde também eles reconstituíram o santuário, tá? Porém, o reino só veio, historicamente, pessoal, em 142 antes da Era Comum, pois havia mais inimigos para serem derrotados, tá? Verso 23 de Daniel 7. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Aqui está falando da terra de Israel, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não venha falar que uma pessoa vai fazer isso com o mundo todo, não, tá? Aqui a terra está falando da terra de Israel, tá? Verso 24. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, ou seja, para quem fala que os 10 chifres são 10 nações ali, países diferentes, olha o verso 24. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, quanto aos 10 chifres, não, aqui tem uma vírgula, perdão. Tem vírgula aqui. Enquanto aos 10 chifres, vírgula, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, ou seja, os 10 reis daquele mesmo reino. Correto. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Aqui a gente mostrou que Antíoco abateu os 3 reis. Olha só, olha como eu sou honesto, porque se fosse outro cara, atropelava isso daqui. Observem que os 10 chifres são daquele mesmo reino, e não 10 países como a grande maioria coloca. Aqui temos uma contradição na minha afirmação, não é verdade? Pois vemos que esse chifre vem depois dos 10, e Antíoco é o 8º. Eu sei que tem gente que ia comentar sobre isso, pessoal. Eu conheço toda a cabecinha de vocês, por isso que eu já preparei essa resposta. Porém, eu provarei que isso é um acréscimo posterior, e no capítulo 8 isso fica mais evidente. Ó, vamos lá para a Bíblia Teb, o que ela diz desse possível 10º chifre. Olha só o que diz aí. Pode baixar um pouquinho, que eu grifei de caneta. Isso, ó. O quarto animal que representa o Império Grego, aqui eu só discordo que é o Império Grego o quarto animal, tá? Para mim não é. Para mim é a divisão que saiu, que é entre os egípcios ali e os sírios. A menção a 11º chifre é provavelmente uma adição que aplica ao rei perseguidor, um oráculo mais antigo. Ó, você pode ver, uma Bíblia de estudo até está falando que essa alusão a 11º chifre é possivelmente uma adição, tá? E ali, cara, não adianta mudar a história. É o Antíoco IV Epífanes. Mas ali, ó, eu estou mostrando para não falar que é coisa do Silvestre. Ah, Silvestre, você se ferrou agora. Antíoco é o 8º rei, mas ele está falando do 11º. Ali, ó, é uma possível adição no texto, tá, pessoal? Redigido. Isso não são palavras minhas. E ali você pode ver que está falando ali de Antíoco e etc. Não posso fazer nada. Não posso mudar a história. Pode baixar. Verso 25. Olha o que diz.
e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. Ó, vamos lá, primeira parte, proferirá palavras contra. Vamos lá abaixo. 1 Macabeus, capítulo 1, verso 24, diz assim: arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Ó, pessoal, mudar tempos e lei. Aqui está falando de Antíoco IV Epífanes. Ele falou realmente palavras injuriosas, como está no texto de Daniel. Agora, a expressão mudar tempos e lei. Muita gente atribui isso ao Império Romano, por mudar calendário de lunar para solar. E a contagem de anos. Por exemplo, os judeus estão no ano 5.780. Isso aqui é do tempo que eu fiz o PDF, tá, gente? E nós em 2021. Isso é 2 anos atrás. Vocês verem o trabalho que eu tive para fazer esse PDF. Mas isso nada... Oi? Sabe que eu já ouvi falar isso aí? Muitas vezes que era o Papa que mudou o sábado para domingo, as leis e os calendários. E pior que na época eu estava tão inocente que eu achei, nossa, não é que faz sentido? Hoje você vê que não faz sentido nenhum, cara. Inclusive, eu vou isolar um versículo aqui que vai fazer muito sentido. Depois eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Ó, e nós em 2021. Mas isso nada tem a ver com o texto. Pois quem exerce isso é o chifre pequeno, pessoal. E a influência da quarta-feira, que é a divisão do Império Grego. Eles mudaram, sim, os tempos, tá? Os tempos. Os próprios escritores do livro de Macabeus, que são israelitas, já por influência grega, eles trabalhavam com as datas completamente diferentes do calendário israelita, tá?